Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos continuar o trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de um ano. Hoje a gente chega no capítulo 12. Ali está escrito 13, mas é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Amai os vossos inimigos. Bem, eu gosto de aproveitar cada oportunidade para sempre reforçar, né, o poder de organização das ideias que Kardec tinha, né? Não é à toa que foi o escolhido para concatenar as informações trazidas pelos espíritos e trazer até nós a revelação prometida por Jesus. Mas algumas coisas realmente nos impressionam, né? E uma delas é assim, a esperteza, a inteligência com que ele traz, fazendo com que, ao passo que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a sensação que temos é a de estar subindo uma escada. Então, os primeiros degraus são mais básicos, mais óbvios, mais fáceis, e ao passo que a gente vai mergulhando na obra, as coisas vão ficando aparentemente mais complexas, mais detalhadas. Então a gente, no último capítulo, no último capítulo que estudamos juntos, o capítulo 11, o título era Amai o vosso próximo como a si mesmo. E como eu acabei de mencionar, as coisas vão ficando um pouco mais complicadas. E agora a gente se deparou com uma grande novidade que Jesus trouxe para a sua época. Vamos ler um trecho do Evangelho de São Mateus que vai nos dizer exatamente qual é essa novidade. Abre aspas, é uma fala de Jesus, narrada por Mateus. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu. E que faz, se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e também sobre os injustos. Por quê? Se só amarmos os que nos amam, qual será a nossa recompensa? Não fazem assim também os publicanos? Se apenas os nossos irmãos saudamos, que é com isso que fazei mais do que os outros. Não fazem nada de diferente dos pagãos. Eu vou finalizar aqui a leitura, chamando a atenção para o que significavam, né, os publicanos para o povo hebreu naquela época. Era uma forma de representar o que tinha de pior, de mais traiçoeiro, né? Era a representação de um traidor para eles, né? Que era um judeu que trabalhava fazendo contas para o Império Romano na coleta dos impostos. Então, aqui Jesus complementa a lei de Moisés, porque ele nunca a contradiz, ele apenas a torna mais próxima do céu, né? Mais próxima daquilo que a gente já tinha condição de absorver. E Moisés ensinava, né, o amor a Deus, o amor a si mesmo. Mas até então, aqui quando Jesus fala, e eu vos digo, amai também os vossos inimigos e orai por eles. É aqui que ele traz essa grande novidade que, sejamos honestos, né? Se hoje não é fácil, imaginemos há 2000 anos atrás. O que isso não causou no coração das pessoas, né? Não faz o menor sentido isso. Eu quero mestre, eu quero seguir o senhor, mas desse jeito fica difícil. Como que eu vou amar a pessoa que faz mal à minha família? Como que eu vou
como é que vai se dar, né, essa dinâmica? E aí, vindo para cá, nós vínhamos, né, eu e minha esposa, sempre tentando buscar quem está à nossa frente, né, as maiores figuras oratórias do movimento espírita brasileiro, sentadas numa mesa discutindo exatamente esse capítulo. E aí um deles faz um comentário que chamou bastante atenção, assim, sobre amar os vossos inimigos, né? Eu esqueci agora qual foi o comentário dele. E eu queria muito compartilhar, mas eu tenho certeza que seremos instruídos para trazer para vocês e fazer essa compartilhamento. Então, nós, espíritas, nós vivemos debaixo de uma máxima que está escrito ali na entrada do centro. Quem passou, se teve o cuidado de ler, está escrito que fora da caridade não há salvação. É isso que nos rege. E o amor ao próximo é sinônimo da caridade. Mas amar o vosso inimigo é a manifestação mais sublime de caridade possível. O amor àqueles que não nos são prazerosos à presença é uma forma de desprendimento que a gente precisa constantemente buscar. E aí a gente fala assim, não tem como. Eu amo a minha esposa, eu amo as minhas filhas, aquele meu vizinho que só faz picuinha, só fofoca, som alto, barulho, cachorro dele que dá trabalho aqui na minha casa, ou a pessoa que às vezes me passou a perna, me deu um golpe, às vezes a atitude dela fez quebrar a minha empresa, várias as formas de dificuldade que a gente encontra nas relações interpessoais, né? Afinal de contas, isso são os inimigos hoje, né? Porque a gente não vive mais em tempos de guerra. Existem sim países, né, grandes nações que estão em guerra, mas hoje a gente já quase não tem conflitos por causa de cerca que empurrou para cá e para lá, tribos, casamentos. A gente não vive mais essa manifestação de inimizade. Inimigo hoje, basicamente, é assim, aquela dificuldade na convivência, ou aquele rancor, aquela emoção que a gente não consegue dissipar no coração, deixar ir embora. Mas Kardec vai trazer também, nesse mesmo capítulo, uma elucidação que pelo menos para mim, quando eu estou lendo, me traz paz, me deixa mais tranquilo. Porque ele explica que existe um equívoco na palavra amar. Então, quando Jesus nos diz que devemos amar os nossos inimigos, ele não está exigindo de nós o mesmo amor que a gente tem pelo nosso filho, dona Eu, pelos nossos irmãos, pelo meu compadre, pela minha comadre. Não é esse amor. E aí ele explica também que a pobreza da língua humana muitas vezes nos obriga a usar a mesma palavra para níveis diferentes do mesmo sentimento. Então, sim, a gente está falando da mesma coisa, mas aplicada numa profundidade muito diferente. Então, o que seria, né, assim, esse amar os nossos inimigos? Porque dá para confiar num inimigo? Se eu sei que a pessoa torce pelo meu mal, não perderia uma oportunidade de me fazer o mal, eu posso confiar nela? Não seria inteligente da nossa parte, correto? E a ternura é um sentimento que ela pressupõe confiança. Isso não são palavras minhas, tá? Tudo isso aqui está escrito no texto. Eu apenas facilitei para que a gente pudesse conversar a respeito. A ternura, ela pressupõe confiança. Então, Jesus não espera que eu ande de mãos dadas com quem me odeia. Não é esse o convite que nos é feito. Não há como sentir prazer na presença de alguém em quem nós não confiamos. Isso vai contra uma lei que é física, que é a lei da atração e da repulsão. Se dois corpos vibram em frequências muito distintas,
eles tendem a se repelir, a não estar à vontade no mesmo ambiente. Então é natural que a gente não se sinta bem ao dividir atividades, momentos, situações, lugares com pessoas que nos querem mal, ou com pessoas que nós ainda, lá no nosso âmago, a gente ainda não consegue conter a mágoa em relação a elas. Não é isso que Jesus espera. Eu separei a leitura para que a gente possa... Eu sempre deixo para ler aquilo que, às vezes, a gente se sente assim, incapaz de trazer a mesma pureza nas palavras, sabe? Amar os inimigos não é andar de mãos dadas, não é o aconchego do abraço. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem pensamento oculto e sem condições. Ou seja, impor condições ao perdão. É isso. É isso. Pelo menos para mim, eu não sei se os irmãos vão concordar, mas agora me parece muito mais... Está aqui, está ao alcance da nossa mão. Pode ser que eu não consiga pegar ainda, mas está ao alcance. Não preciso andar junto, não preciso morar junto, não preciso estabelecer um vínculo de amizade, um vínculo afetivo, um vínculo de fraternidade. O que eu preciso é ter em mente que a vingança não pode morar no meu coração. Ela não pode ser uma possibilidade nos meus pensamentos. Ela não pode ser uma possibilidade nos meus pensamentos. Kardec vai trazer ainda, nesse mesmo tópico, uma frase interessante, que diz assim, que para os incrédulos, ou seja, para quem tanto faz, não está nem aí para o que Jesus veio nos ensinar, para quem não acredita em Deus, ou para quem tem outras convicções religiosas, que não a nossa, que é uma convicção de base doutrinária cristã. Para os incrédulos, amar os inimigos é um sinal de fraqueza ou desonra. Para os crentes, né, que somos nós, né? E não o crente como algumas pessoas utilizam para se tratar os nossos irmãos evangélicos, mas para todos aqueles outros que creem em Cristo, essa é uma grande oportunidade de bem sofrer. Como assim bem sofrer? Aí a gente volta lá no capítulo 5, quando nós estudamos juntos aqui também, nesse nosso programa, né, seriado. O capítulo 5, nosso irmão Washington fez a leitura justamente dele, e o título é Bem-aventurados os aflitos. E dentro do capítulo 5 tem um item específico que é o bem e o mal sofrer. Kardec lá vai nos ensinar, com base nas falas de Jesus, que o sofrimento por si só, ele não é sinal de evolução. Não é porque eu passei por uma dificuldade que a forma como eu passo por uma dificuldade faz toda a diferença. Então a gente precisa aprender o bem sofrer. Passar pelas nossas provas, sejam aquelas que a gente causou e por isso passamos, ou sejam aquelas que vão nos servir de adiantamento. Mas passar por elas com resignação, com humildade, com paciência, com fé em Deus. Então, o bem sofrer, sim, esse é caminho certo para o meu desenvolvimento moral e espiritual. É isso que significa aprender a amar os inimigos para o cristão, para o espírita. Ou seja, emanar pode ser da minha casa, pode ser nas minhas preces apenas, no silêncio da minha prece, numa relação íntima apenas entre eu e o Criador, que eu peça o bem, a felicidade,
o sucesso daquele que me fez mal. Isso é uma manifestação do bem sofrer. Isso me move adiante. Isso me aproxima de Deus. E aqui eu me lembro de uma história, né? Um acontecimento bem próximo a nós, inclusive. Um irmão nosso do movimento espírita aqui de Braslândia, dono de uma empresa de materiais de construção, poucos anos atrás, pouco para alguns, né, muito para outros, mas alguns anos atrás, quase todo o seu estoque foi queimado por um incêndio. E eu tive a grata satisfação de encontrá-lo alguns dias depois e mencionar o ocorrido. Falou: poxa, meu irmão, meus sentimentos. Que triste saber, né, que a sua empresa, uma empresa que está aqui, ele é âncora aqui em Braslândia, desde da fundação da cidade, uma tragédia desse tamanho aconteceu. E aí ele me respondeu o seguinte, ele falou assim: meu irmão, aquilo ali sem dúvida foi algo que eu já tomei de alguém. E agora a vida já levou de volta, não devo mais nada. Olha só, a empresa que mantém a família de pé havia pegado fogo, não sobrou muita coisa. Provavelmente tinha seguro, mas conhecendo esse irmão, eu sei que mesmo sem seguro, mesmo que é uma pessoa que já goza de uma serenidade, que consegue passar por uma dificuldade grande como essa, e tudo bem, a gente não precisa festejar. Não estou esperando que, nossa, que legal, meu patrimônio todo foi incinerado. Não é por aí, mas pelo menos entender que talvez aquilo seja apenas a reparação de um mal muito maior que eu fiz lá atrás, e que a minha consciência mesmo pode ter pedido por aquilo. E mais, a gente pode imaginar uma situação ainda mais delicada. E se o incêndio na empresa desse nosso irmão tivesse sido criminoso, causado por alguém, e ele ou nós soubéssemos quem é essa pessoa? O bem sofrer, Washington, ele não olha de onde veio o mal, de onde veio a provação. Se veio através de algo, se veio através de um fenômeno da natureza, ou se veio através de alguém. Então, mesmo que tivesse sido algo causado propositalmente, o nosso posicionamento deveria ser o mesmo. É isso que Jesus nos ensina e é isso que Kardec trabalha e nos traz nesse capítulo. E aí, Kardec continua no assunto e vai nos falar agora dos inimigos desencarnados. Porque, afinal de contas, as nossas dificuldades que a gente enxerga são essas que a gente tem acesso na nossa memória, dessa existência atual que a gente acessa. Mas e as nossas diferenças lá de trás? E o mal que nós já causamos? E o mal que nos foi causado que a gente ainda não perdoou? A gente sempre comenta aqui que isso gera um vínculo entre esses dois espíritos. O vínculo não é só de amor. Se eu emano amor, esse é um vínculo que nos faz bem, que nos amarra. Mas se eu emano ódio, mágoa e rancor, isso também nos amarra. E a gente precisa tomar extremo cuidado com os inimigos desencarnados. Porque isso perpetua. E enquanto ambos não adquirirem a maturidade suficiente para cortar esse ciclo vicioso, aquilo continua e se manifesta através da obsessão, da subjugação e por aí vai. Muitas vezes por anos, décadas, séculos, quando não interrompido. Tudo que a gente entende que devemos fazer do ponto de vista de amar os nossos inimigos, quando dizemos em relação a encarnados, precisamos aprender a exercitar também em relação aos desencarnados. Qual que é a diferença? O meu vizinho, por quem eu venho nutrindo tanta antipatia, está fresco aqui na minha memória. Então,
No meu momento de prece, antes de dormir, eu peço a Deus que ilumine o coração dele, que ilumine também o meu, para que nós dois possamos amadurecer juntos e para que um dia nós possamos ser bons vizinhos um ao outro, porque com certeza ele também não gosta muito de mim. Eu não sou nenhum santo, né? A gente também não deve se esquecer de, nesse mesmo momento de intimidade com o Criador, de pedir ajuda para nos desvencilharmos desses laços de ódio, mágoa e rancor, das experiências que a gente não se lembra no momento. Então, muitas vezes, e hoje é um dia de tratamento, então fica aqui talvez o principal ensinamento da noite. Para aqueles de nós que estão enfrentando um processo obsessivo, o posicionamento não é de Pai, afasta de mim esse mal. É de Pai, por favor, conduza esse irmão para a luz. Porque eu aqui tenho recebido o suporte dessa casa de amor, que é a Casa Espírita Bezerra de Menezes, mas talvez esse espírito que me acompanha não esteja conseguindo se entregar, não esteja conseguindo acompanhar aqueles que os convidam para conhecer um pouco mais de ti, ó Mestre. Então, muitas vezes, a prece que vai colaborar para a solução de um processo de vínculo obsessivo é uma prece de pedido de ajuda por quem nos faz mal. E não uma prece que pede que o mal, ou que aquele que nos acompanha e a gente sente que é por antipatia, simplesmente se afaste e vá resolver os seus problemas por si só. Porque talvez sejamos nós o motivo da derrota daquele ser. Não seria. Não haveria manifestação de amor. Leve embora daqui. Leve embora daqui, né, esse desgraçado, né? Na palavra, no sentido de falta de graça mesmo, né? Graça divina. E a gente continua. O próximo tópico, ele é intitulado: se alguém vos bater à face direita, ofereça também à esquerda. E aí a gente lembra de uma passagem de Jesus, né, em que ele falava sobre a segunda milha. Né? A milha era a medida utilizada na época, né, mais ou menos 1,5 km, e havia uma lei que permitia que um soldado romano obrigasse qualquer judeu que ele encontrasse a carregar as suas armaduras e pertences de guerra por até 1 milha. Então isso era lei. Se um soldado romano passasse, tivesse um grupo de 3 judeus conversando na esquina, ele podia exigir que aquele grupo carregasse por até 1 milha os seus equipamentos militares e qualquer outra coisa que ele necessitasse. Jesus aproveitou dessa lei para ensinar que, se um dia lhe for pedido a lei da milha, ofereça a segunda milha. Carregue por 2. Carregue por 2. E aqui é que a gente realmente fica... Ah, meu Deus do céu. E, né, assim, vamos esquecer o exemplo de Jesus em relação à lei romana e vamos trazer aqui, por exemplo, em relação ao adultério, né? Que quanto a gente não vê aí nos jornais que é ensejo para o crime de feminicídio. Muito se fala em honra. Muito se fala em honra, em defesa da honra. Né? A questão é que, por trás dessa palavra honra, está endurecido o conceito de personalidade, de individualidade. E quando eu coloco a minha personalidade à frente da minha crença, a verdade é que eu não creio. Ou seja, se eu acredito que eu preciso punir alguém porque feriu a minha honra, eu não acredito na justiça divina. Eu não creio verdadeiramente num Deus soberanamente justo e bom. Essa é uma reflexão profunda e ela precisa andar conosco no nosso coração para os momentos de conflito. Se eu acredito em justiça com as próprias mãos, eu não acredito na justiça de Deus.
Não há como viver as duas coisas. E quando eu escolho salvar a minha honra, limpar o meu nome daquela traição, ou daquele golpe, ou daquela dívida, quando eu escolho salvar a minha honra, eu estou escolhendo limpar a minha imagem perante os homens, apenas pelo tempo que me resta nessa encarnação. Quando eu escolho a minha crença, eu escolho estar bem posicionado em relação a Deus para toda a eternidade. Ou seja, quando eu tenho um olhar mais maduro sobre as questões, quanto mais de cima eu olho, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu olho com o olhar do indivíduo, da matéria, da honra, do ego, da personificação, mais eu me aproximo dos homens. E os homens estão embaixo. Deus está em cima, ou seja, isso não me eleva, isso me rebaixa. Essa defesa da honra só me gera mais problema. A pergunta então ela deve ser sempre: se eu agir conforme meu coração manda agora, como isso vai me deixar diante de Deus? Talvez eu vá lá, me vingue, e todos os meus amigos, todos os meus conhecidos vão falar: pô, realmente, é bravo, né? É bravo. Isso enquanto eu estiver aqui, nessa encarnação. E essas pessoas todas vão esquecer também essa existência, eu também vou esquecer um dia, e eu carrego esse fardo, sabe Deus por quanto tempo. E quem determina quanto tempo eu carregarei o fardo do arrependimento da vingança? A minha consciência é quem vai me cobrar. Mas tem um esclarecimento na página 219, e eu faço questão de compartilhar com os irmãos. Não é porque está falando aqui que se alguém me bater do lado direito, eu devo oferecer a face esquerda, que eu vou, diante de um assassino com uma faca na mão, oferecer o pescoço para ele. Ok? Defender-se é diferente de vingar-se. Defender-se é diferente de vingar-se. E para provar que essa não é uma posição pessoal daquele que vos fala, eu vou fazer a leitura. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino, ou seja, impede que alguém dê o pescoço a um assassino. Enunciando, então, aquela máxima. Ou seja, enunciando, então, a máxima que é: se alguém vos bater do lado direito, ofereça o esquerdo. Quando Jesus fala isso, ele não pretendeu dizer: seja indefeso. Jesus pretende dizer com o título: se alguém me bater na direita, ofereça a esquerda. Jesus pretende me ensinar que eu devo condenar a vingança. Ok? A gente não está aqui para sermos presas fáceis diante das dificuldades da vida. Mas também não devemos ser ferramentas para o próprio mal na terra. Porque os nossos instintos ainda nos operam. E a gente precisa respeitar isso. Não devemos pagar o mal com o mal. Mais vale a posição do enganado do que do enganador. Mais vale a posição do arruinado do que do arruinador. E a gente continua. Só que agora a gente vai para as instruções dos espíritos. E aí hoje, nesse mesmo mesa redonda com grandes oradores espíritas, um deles fez um comentário interessante, que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que as instruções dos espíritos
são a tradução das passagens, são a verdadeira mensagem que os Espíritos nos trouxeram e que Kardec trouxe na íntegra, ao invés de comentários, trouxe ipsis literis. E as instruções dos Espíritos no capítulo 12, elas se resumem a instruções a respeito de 3 coisas: vingança, ódio e duelo. Porque naquela época fazia sentido falar em duelo. Já vinha diminuindo muito. O próprio Kardec fala isso no capítulo. Nos tempos de hoje, os duelos vêm diminuindo, mas ainda existem, e o papel do Espiritismo é dizimar essa manifestação demoníaca. E ele até põe, né? Demoníaca no sentido figurado. E aí, mais uma vez, nós encontramos lá uma frase muito categórica que diz basicamente assim: aquele que pensa em se vingar não pode se intitular espírita nem cristão. Mais uma vez, para que não pareça que isso é um posicionamento pessoal, vamos à leitura. Página 220. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Todo espírita que ainda hoje pretende ter o direito de vingar-se é indigno de permanecer por mais tempo na falange que tem como divisa a frase: sem caridade não há salvação. É como se essa frase, fora da caridade não há salvação, estabelecesse aqui uma barreira, uma parede. Tem gente que está do lado de cá, tem gente que está do lado de cá. Muitos de nós, inclusive, pensam que estão do lado de cá. Mas é nessas horas que a gente realmente vê quais de nós consegue se posicionar ao lado do grupo que verdadeiramente segue o Cristo. Porque se em algum momento passa nos nossos corações ainda o desejo de vingança, não é de defesa, é de vingança, nós ainda estamos do lado errado. Porque fora da caridade, e o amor ao próximo, incluindo os inimigos, é a mais pura manifestação da caridade, fora da caridade não há salvação. E a salvação é justamente isso: pertencer a um grupo de espíritos mais evoluídos, onde a dor já não existe mais, onde o sofrimento já não existe mais. Por quê? Nós já passamos dessa fase e agora concentramos toda a nossa existência e toda a nossa energia em ajudar quem ainda não passou. Bem, eu ainda estou extremamente longe disso, mas era nosso objetivo compartilhar, né, como deve ser a nossa conduta. Se eu odeio de volta quem me odeia, eu não sou mais do que ele. E aqui a gente precisa ter orgulho de ser superior. Mas Cristo nos ensina o tempo inteiro a humildade. Como assim eu quero ser mais do que você, meu irmão? Aqui, o ser mais, o ser superior é mais conectado com o alto. Estar transitoriamente numa condição mais elucidada. Não é que eu sou melhor que alguém. É temporária essa condição. Essa pessoa que hoje erra, amanhã pode muito bem estar na minha frente. Mas uma conduta superiora quer dizer uma conduta mais aproximada de Deus em relação à conduta que me trouxe sofrimento. Se quem errou comigo agiu de acordo com os homens agiriam, eu reajo agindo conforme Deus me ensina. E com isso eu me apresento perante a vida mais próximo de Deus. E por isso me considero superior naquele momento. E aí sim posso dizer que mesmo diante de todo o mal que alguém me causou, ainda assim lhe desejo todo o bem que alguém possa receber, porque senão eu não seria mais do que ele. Caminhando já para os nossos momentos finais, eu gosto de trazer histórias concretas, né? Uma amiga compartilhou comigo, né? Na verdade, o seu atual esposo foi quem
contou essa história, que ela era casada, era casada há 4 anos e engravidou. Já dentro do casamento, mas o marido exigiu que ela praticasse o aborto. E isso foi o que culminou no divórcio. O relacionamento ali então acabou. E até aí, que bom, graças a Deus que ela se apegou à criança, escolheu a vida. Mas a nossa conversa era sobre a mágoa dela que não passa, por ele ter sugerido aquilo naquele tempo, e a mãe dela, e os irmãos dela, e ele relata que nos almoços de domingo, por várias vezes, toda a família se encontrava ali amaldiçoando aquela pessoa, por ter feito a filha, a irmã, passar por uma situação tão humilhante, de ter se sentido tão indefesa e de em algum momento ter sugerido acabar com a vida do neto, do sobrinho, né? Que ali hoje está lá, o espírito está lá com os seus 17 anos e todos o amam, como já era de se esperar. Então a família continua carregando aquela coisa e não consegue se desvencilhar, né? E aí, conversando, eu falei para ele: você já tentou falar para eles que Deus nos olha o tempo inteiro como crianças e que aquele homem que errou com ela lá atrás nada mais é do que um bebê espiritual. Ele não sabe o que está fazendo, ele não faz ideia do que ele está fazendo e pode ser que não faça até hoje. Eu não estou defendendo a conduta dele, não é isso. Mas para o bem de todos nesse processo, é importante que eles aprendam a desenvolver um novo olhar para esse episódio que aconteceu e que ali houve um erro, esse erro será reparado. Sabe Deus um dia, de que maneira? Porque só a intenção do aborto, por si só, já gera uma carga, uma marca naquele espírito que a gente mal consegue imaginar aqui com os olhos da matéria. Mas eu vou finalizar com a última frase que se ouviu de Cristo na cruz, que foi: perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. É esse o olhar que a gente precisa. É esse o olhar que a gente precisa desenvolver. Não vai ser amanhã, eu tenho consciência disso. Mas se esse posicionamento existe na vida dessa família que acabamos de contar a história, talvez esse laço de mágoa, de rancor e de ódio já não existisse mais. Afinal de contas, quando uma criança derruba iogurte no meu carro, eu não fico chateado. Por que quando um adulto faz, eu não tolero? Se no final das contas, é todo mundo criança. Perante Deus, é todo mundo criança. A gente tem o direito de errar e nós seremos perdoados, na mesma e idêntica medida em que perdoarmos também. Então a gente precisa pensar nisso também. Levamos embora para casa com essa mensagem, tá? Seremos perdoados na mesmíssima medida em que aprendermos a perdoar. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.